Vamos falar um pouco sobre posição e deslocamento. Tá? Então, o que significa posição? Né? A posição de alguma coisa é a localização dessa coisa em relação a uma determinada referência que eu tenho. Então, quando a gente está falando de movimento retilíneo, a gente só pode andar para frente e para trás. Então, é como se eu estivesse me deslocando sobre uma linha reta, então a nossa referência para determinar a posição de alguma coisa é muito simples, é uma linha reta que eu coloco um ponto que é chamado de origem, normalmente, que é o zero, né, que é o meu referencial. E aí, normalmente, bom, a gente dá algum nome para esse eixo, né, mais comum, eixo X, ou vocês podem ter visto também S, é bastante comum, tá? Eu gosto de usar X normalmente, tá? O mais comum que vocês vão encontrar normalmente se é alguma coisa que está na horizontal, a gente chama de X, se está na vertical, a gente chama de Y, é o mais comum, mas lembrem, isso é só o nome que a gente deu para a coisa, né? Então, a gente pode dar o nome que quiser, na verdade. Eu poderia muito bem chamar isso aqui de Y, poderia chamar de S, poderia chamar de qualquer outra letra que eu quisesse, não teria problema nenhum. Então, eu marco alguma referência nessa minha escala aqui, né? E normalmente eu chamo de zero essa referência. E aí eu digo, bom, quando eu estou em outro lugar que não o zero, então eu conto aqui a quantidade de marcas, por exemplo, que a gente tem, né? Então a gente poderia ter marcas de 1 em 1, de 10 em 10, ou seja lá o que fosse. E aí, dependendo do ponto em que eu estou, eu vou dizer a posição dessa partícula em determinado tempo, né? Porque a posição pode mudar conforme o tempo passa, não necessariamente alguma coisa vai ficar sempre parada no mesmo lugar, né? Ela pode mudar de posição. E aí a gente diz, bom, a posição é tal. Então, se, por exemplo, se alguma coisa estivesse aqui assim, e a minha escala dissesse que isso aqui era 10, então eu diria, bom, a posição dessa coisa é x igual a 10. 10 o quê? Bom, depende do que eu estou falando, né? Se eu estiver falando, normalmente quando a gente está falando de posição, a gente está usando o sistema internacional, então vai ser metros ou até quilômetros, né? Então, quando a gente está falando de posição, a gente usa o sistema internacional, mais comum é metros ou quilômetros, mas nada impediria que também, dependendo da escala que eu estou usando, poderia ser centímetros ou milímetros, seja lá o que for. Então, posição é a localização em um certo instante de uma partícula em relação à minha referência. Tá? E, normalmente, quando a gente faz assim, a gente tem o zero aqui, né? Se eu estiver aqui, isso é 10, mais 10, enquanto que se eu estiver aqui, isso é menos 10, né? Então, lembrem, normalmente, isso aqui não ficou bom, normalmente, né, a gente conta positivo, a gente sempre põe uma orientação específica para o eixo, né? No caso, esse eixo X, ele aponta para cá, ou seja, ele cresce para cá. Então, para cá é mais positivo e para o outro lado é mais negativo. Já o deslocamento é a variação da posição, tá? E ela depende apenas das posições final e inicial, tá? E aí aqui vai a primeira diferença que vocês têm que saber, é que normalmente, ou muitas vezes, tá? Isso vai ser diferente da distância percorrida. Pode ser igual também, nada impede que seja igual, vai depender do que? Vai depender da situação, tá? Então, dependendo da situação, pode ser igual ou pode ser diferente. Então, vamos ver o que é deslocamento. Então, imaginem que a gente estava aqui inicialmente em x igual a zero. Eu vou chamar isso aqui de x inicial, tá? Então, eu vou dizer que x inicial é igual a zero. E eu vim aqui para x, que eu vou chamar de x final, igual a 20. Digamos que a gente esteja no sistema internacional, tá? Então, em metros aqui. Então, qual foi o meu deslocamento?
pergunta para vocês. Exatamente, 20 metros, tá? Então, o deslocamento ele só depende das posições inicial e final. Agora, digamos que eu saí daqui, x inicial igual a zero, vim até aqui, e agora eu não vou mais chamar de x final, só para não ficar confuso, vamos dizer que seja, isso aqui seja o x2, vamos dizer assim. E aí eu voltei para cá, tá? Então o x final é igual a zero também. E agora, qual foi o meu deslocamento? Zero, tá? Então, por quê? Porque deslocamento depende apenas das posições final e inicial, não depende do que aconteceu no meio do caminho, tá? E o deslocamento, que normalmente a gente usa delta, que é uma letra grega, delta x, tá? Ele é definido como a posição final do objeto, da partícula, né, menos a posição inicial. Tá? Isso aqui significa variação, tá? Esse delta, normalmente se usa delta para qualquer coisa que esteja mudando. Tá? Então, esse delta aqui, ele significa variação. Então, lembrem, delta x é posição final menos a posição inicial. Então, vejam que se eu sair de zero, fui a 20, e se fosse distância percorrida, iríamos levar em conta, sim. Então, isso vai aparecer, mas já que surgiu a pergunta, né? Então a gente pode fazer isso e depois a gente repete, ou até na hora que chegar lá a gente depois passa. Então, só para atender a pergunta que a colega fez, então vamos voltar à primeira situação. Então, eu saí daqui, de x igual a zero, e parei aqui. Então, a gente já viu que essa situação, o meu delta x foi 20 metros. E vamos chamar de d a distância percorrida. Nesse caso, eu saí daqui e parei aqui, estou aqui ainda. Qual foi a distância percorrida? 20 também, tá? Então aqui foi 20 metros também. Agora eu vou pegar numa outra cor, para ver se a gente consegue. Então, digamos que agora, em verde aqui, eu estava inicialmente aqui, posição x igual a zero. Eu vim até aqui, x igual a 20, mas eu não fiquei lá. Eu peguei e voltei. E agora eu estou de novo em x igual a zero. Então, qual foi o meu deslocamento? Qual foi o delta x? Lembra, deslocamento só posição final inicial. Então, lembrem que vocês até já responderam certo. Então, delta x foi zero, né? Porque eu saí daqui, mas eu parei no final no mesmo lugar, né? Então, isso aqui é zero, isso aqui é zero, zero menos zero dá zero. Mas qual foi a distância percorrida? E aí sim a gente leva em conta tudo o que aconteceu. Então, isso aí, a distância percorrida, sim, a distância percorrida é 40 metros, né? Porque a distância percorrida são 20 metros na ida, mais 20 metros na volta, tá? Então, essa é a diferença fundamental entre deslocamento e distância percorrida, né? Que o deslocamento depende, não vou usar verde aqui, só para não... O deslocamento depende apenas das posições final e inicial, tá? Enquanto que a distância depende de tudo que aconteceu no meio do caminho, né? Então, se eu fui, voltei, fui, voltei, fui, voltei, eu vou continuar somando a distância percorrida, né? Porque eu estou andando. Enquanto que para o deslocamento, o que importa é só onde eu estou, né? Então, se eu estou aqui, paro aqui, dá 20. E agora, se eu fizesse diferente, vou pegar mais uma cor aqui, de repente pegar um amarelo. Digamos que eu começasse aqui, tá? Então eu comecei em x igual a 20.
e vim para cá e parei aqui em x igual a zero. E agora, qual é o meu deslocamento? Qual é o delta x aqui? Tá, é 20, mas tem uma diferença, né? Porque lembrem que a definição do deslocamento é final menos inicial. Eu estou indo para trás, né? Então, o que, que acontece? Vai aparecer um sinal de menos, né? Porque isso aqui vai ser final é zero, menos o inicial, que é 20. Então, isso aqui vai dar menos 20, tá? Menos 20 metros, tá? O deslocamento é negativo. E a distância percorrida, como é que fica? Aí fica 20, né? Lembrem, a distância percorrida é sempre positiva. Não existe distância percorrida negativa. O deslocamento, tá? Então vamos botar aqui o deslocamento, né? Esse delta x vocês já viram, ele pode ser positivo, ele pode ser nulo e ele pode ser negativo também. Enquanto que a distância percorrida, ela é sempre maior ou igual a zero. Quando que a distância percorrida é zero, só existe uma única situação em que ela pode ser zero. É se o objeto permanecer o tempo todo no mesmo lugar. Se ele tivesse deslocado um pouco, se ele foi e voltou, a distância percorrida já não é mais zero. Tá? Agora, se ele ficou o tempo todo parado no mesmo lugar, aí sim a distância é zero. Tá? Então, agora para vocês fazerem, tá? Preencher, cada um faça aí e avise quando tiver terminado. Vou dar, de repente, aí uns 3, 3 4 minutos, talvez, para vocês preencherem isso aqui. Então, o que, que a gente tem aqui? A gente tem a posição inicial, a posição final e o deslocamento. Então, aqui nessas duas primeiras linhas, é para vocês preencherem qual é o deslocamento, dados essa posição inicial e final. Nessas outras linhas, é para vocês dizerem, bom, se isso aqui é a posição inicial e isso foi o deslocamento, qual foi a posição final. E nessa última aqui é dizer qual é a posição inicial dessa coisa. Tá? Então, vocês fizeram a maioria das coisas, tá? E a maioria vocês acertaram. Tá? Um dos problemas que vocês costumam ter normalmente é com os sinais, tá? Então, eu comecei falando desse aqui, na verdade, tá? Que foi o que vocês mais erraram, ou que mais tiveram dificuldade. Então, essa, essa linha aqui. Então, vejam, o que, que a gente tinha aqui? A gente tinha a posição inicial, tinha o deslocamento, e eu queria saber qual seria a posição final. Tá? Então, o que eu coloquei aqui é, bom, essa aqui é a nossa linha, tá? O movimento só pode acontecer para cá ou para cá, ao longo da linha. Nossa referência é o zero. Então, o que, que a gente tinha aqui? A gente tinha que a posição inicial era menos 5. No caso, metros, tá? Estava tudo sempre em metros, tá? Então, a gente está sempre em metros aqui, sistema internacional. Então, a nossa posição inicial era menos 5. Então, a gente estava aqui. E agora, eu disse para vocês também que o meu deslocamento foi menos 15. Então, o que, que significa o deslocamento ser menos 15? Significa que a gente andou 15 para trás, não é? O sinal de menos significa a orientação para onde a gente está indo. Então, se é menos, a gente está indo para cá. Quando que Ah, se é tá, mais. professor. Aí o sinal da fórmula ia somar junto com o sinal do número, ia ficar positivo, ia passar para o outro lado negativo, e ia ficar menos que 20, né? Então, os sinais são uma das coisas que vocês mais erram, mais têm dificuldade, né? Então, sempre muito cuidado com os sinais. Mas eu vou fazer todos eles aqui rapidinho, tá? Para a gente ver. Então, eu só estou exemplificando com esse inicialmente, porque foi o que eu vi que vocês aí mais tiveram dificuldade, né? Mas, então, lembrem, era
menos 5, e eu disse, bom, a gente andou 15 para trás. Então, se era menos 5 e a gente andou 15 para trás, onde é que tem que parar? No menos 20, né? Igual. Então, esse é o pensamento, digamos, mais físico, né? Então, se vocês pensarem assim, vocês estão pensando mais fisicamente, né? Eu estava aqui, eu andei tanto em tal sentido, portanto, eu tenho que parar em tal lugar. Agora, é lógico que vocês também sempre podem lembrar simplesmente da definição da coisa, né? Então, vamos começar aqui desse primeiro aqui. Então, nesse primeiro aqui, era bem direto, né? Então, a gente tinha posição inicial, que era 5, tinha posição final, que era 25, e queria saber o deslocamento. Lembrem, definição da coisa, né? O que que é deslocamento? Deslocamento é variação de posição, é quanto mudou a posição. Então, esse delta aqui, né? Lembrem, toda vez que vocês virem um delta em qualquer equação, seja na física, seja na matemática, seja na química, em qualquer coisa, normalmente esse delta significa alguma coisa que mudou. A gente está analisando a variação de alguma coisa, a mudança de alguma coisa. No caso aqui, é mudança de posição. Tá? Então, é simplesmente a posição final ou a posição posterior, né? Menos a posição inicial ou a posição anterior. Isso é a definição da coisa. Então, nesse primeiro caso, bastaria aplicar a definição da coisa, ou vocês poderiam ter pensado também, como a gente acabou de pensar, né? Eu estava aqui em 5, ele está me dizendo, né, que eu estava em 5, e eu fui parar em 25, né? Então, essa é a posição inicial, posição final. Então, bom, qual foi o deslocamento? Qual que é a diferença entre os dois? É 20, né? E a definição da coisa está aqui, né? Final, 25, menos inicial, 5, 20. Tá? O segundo. O segundo caso também era bem direto, né? Qual que era, até a posição inicial era a mesma, era 5. Qual que era a grande diferença? É que dizia que a posição final agora era negativa, né? Era menos 15. Então, o que que eu estou dizendo? Estou dizendo que a minha posição final está por aqui, menos 15. Bom, qual que é a separação que existe entre esses dois, né? Quanto que eu tenho que andar para trás para sair de 5 e chegar em 15? Eu tenho que andar 20 para trás, né? Portanto, o deslocamento nesse caso agora é menos 20. Vocês podem ver, né? Basta a gente também colocar os valores aqui, né? Porque posição final é quanto? Menos 15. Lembrem que o sinal vem junto, né? Menos 15 é a posição final. Menos a posição inicial, mas a posição inicial é 5 positivo, né? Então fica menos 15 menos 5 dá menos 20. Lembrem, sempre metros, tá? Eu não vou ficar botando as unidades aqui, só para a gente não perder tempo, mas está tudo em metros. O terceiro, né? O que que era o terceiro? O terceiro era, eu estava em 10 e eu andei mais 20. Então, onde eu tô agora? Bom, em 30, né? Se eu estava em 10, andei mais 20, eu parei em 30. Mas podem ver que também, né? A mesma coisa, dá para usar direto aqui, basta lembrar. E uma das coisas que vocês têm que tentar fazer nessa disciplina é não ficar tentando decorar fórmulas, tá? Vocês, à medida que estudarem e fizerem exercícios, vocês vão acabar decorando naturalmente as fórmulas, mas você não tem que tentar ficar decorando a fórmula só por decorar. Vocês têm que tentar entender o que está sendo feito. Isso é o principal de tudo. Então, mesmo que vocês não lembrem, assim, a fórmula para o deslocamento é ΔX, é x final menos x inicial, se vocês forem pensar o que é deslocamento, vocês vão chegar à conclusão que só pode ser essa a fórmula, tá? Porque deslocamento é variação de posição. Então, isso é o ΔX. Mas a variação da posição é simplesmente a posição que eu estou agora menos a posição que eu estava antes. Não é? É uma coisa lógica. Então, isso tem que ser lógico para vocês. Física e matemática tem que fazer sentido para vocês. Se vocês se a coisa não está fazendo sentido para vocês, se vocês não estão vendo a lógica por trás da coisa, é porque vocês não sabem o que estão fazendo, tá? Então, aqui é bem simples, né? Eu estava em 10, eu andei 20, para onde eu parei em 30, né? E a gente pode colocar direto aqui, né? Que a gente tinha que era 20, é o ΔX, é igual a quê? Posição final, que era o que a gente queria descobrir, menos a posição inicial, que era 10, né? E aí lembrem, quando a gente isola, para isolar isso aqui, eu passo esse cara para cá, né? Eu passo menos 10 para lá, mas quando eu passo para o outro lado, eu
troco o sinal, né? Eu estou somando, né? Porque isso significa é a mesma coisa que fazer a mesma operação dos dois lados, né? Que operação é essa? É somar 10, né? Se eu somo 10 aqui, isso dá 30, e se eu somo 10 aqui, isso fica xf menos 10 mais 10, então fica só o xf, né? Então só a posição final, que é igual a 30, né? 20 mais 10, 30. Esse aqui é aquele, né, que vocês tiveram mais dificuldade, né? Então lembrem, vocês sempre podem pensar assim, como eu exemplifiquei no início, né? A gente estava aqui em menos 5, andou 15 para trás, que é o que significa o menos 15, então parou no menos 20, né? Mas também, se vocês pensassem, né, delta x igual a x final menos inicial, então o que que a gente tinha? A gente tinha o delta x, que era menos 15, tá? Esse é o delta x. Isso é igual ao x final, que é o que eu queria, menos o inicial. Só que agora, né, qual que é a complicação que tem aqui? É que tem um sinal também nesse 5 aqui, né? Lembrem, esse sinal de menos, o primeiro sinal de menos, ele vem da própria definição da coisa, que é a variação, né? É final menos inicial. Enquanto que esse outro sinal de menos aqui, ele vem do próprio número, né? Então, o que que vai acontecer aqui? Vou escrever esse aqui, vou escrever um pouco mais. Dá menos 15 igual a x final, só que aí a gente tem aqui a menos, então fica mais, mais 5. E agora, quando a gente passa esse 5 para o outro lado, troca o sinal de novo, né? E aí o x final fica menos 15 menos 5, portanto, menos 20. Tá? E aí, bom, acho que a gente já falou bastante sobre isso, para vocês conferirem esse aqui e verem que tem que ser menos 40, né? Porque a ideia é a posição final é 30, né? E o deslocamento foi menos 10, né? Então, onde é que... Opa, perdão. Isso aqui tem que ser mais 40. Agora sim. Então, a posição final é 30. O deslocamento é menos 10. Então, logicamente, a gente tem que ter partido do mais 40, né? Então, confiram aí, vejam se está tudo certo, né? Lembrem sinais, vocês têm que sempre cuidar, porque é muito fácil de errar. Tá? É muito fácil de errar se a gente não estiver prestando muita atenção. A gente acaba trocando as bolas, tá? Então, só para lembrar, esse aqui é mais 40. Ficou alguma dúvida disso aqui? Então, vejam que se a gente não faz com atenção, na verdade aqui eu tinha copiado errado, mas ah, vejam que se a gente não faz com atenção, mesmo quem é experiente pode se atrapalhar. Então, sempre revisem as coisas que vocês fazem, tá?